O farol traseiro piscava vermelho no meio da escuridão, uns 200 metros à frente. Tirei o pé do acelerador, deixando o caminhão perder velocidade naturalmente. 3 da manhã, BR-101, trecho vazio entre Joinville e Curitiba. Carro de luxo torto no acostamento, capô fumegando, porta aberta. Conforme me aproximava, vi a silhueta no chão. Mulher, deitada de lado, braço esticado como se tivesse tentado rastejar. Parei na lateral, pisca-alerta ligado e desci rápido. O asfalto estava molhado de uma chuva recente, e meus passos fizeram barulho demais no silêncio. Cheguei perto, me abaixei. Vestido caro, tecido rasgado na altura do joelho. Cabelo loiro espalhado no chão, manchado de sangue seco. Toquei o ombro dela de leve. Moça, consegue me ouvir? Ela gemeu baixo, virou o rosto devagar, e foi como levar um soco no estômago. Aquele rosto... Eu conhecia aquele rosto de 2 formas diferentes. Conhecia das capas de revista no posto de gasolina, das propagandas de shampoo, da série que todo mundo comentava. Larissa Valente, a atriz. Mas antes de tudo isso, muito antes, eu conhecia como Lala, a menina que sentava do meu lado no ônibus escolar. Aqui ensaiava falas de peça, enquanto a gente matava a aula no campo de futebol abandonado. A que prometeu que nossa amizade ia durar para sempre. Não importava o quanto a vida mudasse. A mesma que sumiu da minha existência quando a fama chegou, que me bloqueou em tudo, que nunca mais respondeu uma mensagem sequer. Lala? A voz saiu rouca, quase um sussurro. Ela abriu os olhos completamente. Me olhou direto. E eu vi o reconhecimento ali, claro como água. Por 3 segundos inteiros. Depois veio outra coisa. Medo, pânico. Ela tentou se afastar, empurrando o chão com as mãos. Quem? Quem é você? Sou eu, Lala, Rodrigo. Me abaixei mais, segurei o braço dela com cuidado. Calma! Você tá machucada. Eu não conheço nenhum Rodrigo. Ela puxou o braço, mas não tinha força. Me deixa. Vai embora. Você tá sangrando. Precisa de ajuda. Não preciso da sua ajuda. A voz dela saiu estridente, desesperada. Eu não sei quem você é, mas sabia. Eu via nos olhos dela. Via na forma como ela evitava me olhar diretamente. Me levantei, caminhei até o carro. A frente estava amassada, mas não era a destruição de quem bateu sozinho. Tinha uma marca lateral, tinta preta raspada no para-choque branco dela. Alguém tinha acertado aquele carro de propósito. Olhei para o chão, vidro espalhado longe demais. Celular dela jogado a uns 5 metros, tela destruída. E a bolsa, uma bolsa cara daquelas de grife, aberta e virada, com coisas espalhadas. Batom, carteira, mas tinha um envelope pardo, grosso, meio escondido embaixo do banco. Peguei, pesado, voltei até ela. Lala tinha conseguido sentar, encostada na mureta de proteção, abraçando as próprias pernas. Quando viu o envelope na minha mão, o rosto dela perdeu toda a cor que ainda tinha. Devolve isso? O que é? Devolve! Ela tentou levantar, cambaleou, quase caiu. Segurei ela pelo braço. Você vai desmaiar se ficar pulando assim. Me solta. Rodrigo, ela disse meu nome. Sem querer, mas disse. Eu disse que... Eu sei o que você disse. Olhei nos olhos dela. Mas você acabou de falar meu nome. Então para de fingir. Silêncio. Só o barulho do vento batendo no metal do caminhão. Ela desviou o olhar, respiração acelerada. Vou te levar até um hospital. Não! Ela agarrou minha camisa com força. Não. Hospital não. Polícia não. Ninguém pode saber que eu tô aqui. Ninguém, você entendeu? Olhei para a estrada vazia dos 2 lados. Olhei para o envelope que eu ainda segurava. Olhei para a mulher que um dia foi minha melhor amiga e agora tremia de medo na minha frente, fingindo ser uma estranha. E percebi que aquele acidente era só a ponta de algo muito maior. Algo que ela estava tentando desesperadamente esconder de mim. Ajudei ela a entrar no caminhão. Ela mal conseguia andar direito, segurando nas coisas. Respiração curta. Quando sentou no banco do carona, ficou olhando para o retrovisor, depois para a janela, depois para a porta, como se estivesse calculando uma fuga. Liguei o caminhão, voltei para a pista devagar. O envelope estava no painel entre nós 2. Ela não tirava os olhos dele. Você precisa ir para o hospital, eu disse. Esse corte na testa, eu disse que não. Lala,
Para de me chamar assim. A voz dela saiu dura, cortante. Meu nome é Larissa. Larissa Valente. Se você me conhece da TV, ok. Mas não me chama de Lala. Larissa Valente. O nome artístico que ela escolheu quando entrou para a escola de teatro em São Paulo. Como se Laura Costa, a menina de Barra Velha que cresceu sem pai e com mãe costureira, nunca tivesse existido. Como se os 15 anos de amizade que a gente teve fossem só um rascunho descartável da vida dela. Tá bom, Larissa, pronunciei cada sílaba com raiva contida. Me explica então por que você não quer que ninguém saiba que você tá aqui. Ela não respondeu. Ficou olhando pela janela, braços cruzados, corpo tenso. Passamos por um trecho com neblina fechada. Reduzi a velocidade. Foi quando vi longe uns faróis altos. Caminhão? Não, carro. Vindo devagar, mas vindo. Tem alguém te seguindo? Perguntei. Ela virou a cabeça rápido demais. Olhou pelo retrovisor lateral. Por quê? Viu alguém? Tem um carro atrás. Que tipo de carro? A voz dela tremeu. Não sei. Tá longe ainda? Ela começou a mexer nas mãos, nervosa, olhando para trás a cada 5 segundos. O carro se aproximou, mas depois de uns 2 quilômetros ele pegou um desvio, desapareceu. Ela soltou o ar que estava segurando, mas não relaxou. Lala, olhei para ela. Me conta o que está acontecendo. Eu não... Posso? Pode. Você não entende. Eu não posso confiar em ninguém. Agora, mas você tá dentro do meu... E caminhão! Pesei na voz. Ou confia em mim, ou desce na próxima cidade e se vira sozinha. Silêncio longo. Ela olhou pro envelope de novo, depois para mim. Você lembra quando a gente tinha uns 15, 16 anos? Ela falou de repente. A gente matava a aula para ir naquela pracinha perto da rodoviária. Eu lembrava. Como se fosse ontem. A gente sentava no muro de pedra, dividia uma Coca-Cola gelada que eu comprava no bar e ela decorava textos de peças que sonhava fazer um dia. Eu fingia que entendia, mas na verdade só gostava de ouvir a voz dela, cheia de emoção, transformando palavras em cenas inteiras. Lembro, você foi a única pessoa que acreditou em mim. Ela limpou uma lágrima que escorreu rápido. Todo mundo ria. Minha mãe dizia que eu devia arranjar um trabalho de verdade. Os professores falavam que teatro não dava dinheiro. Mas você... A voz dela falhou. Você sempre disse que eu ia conseguir. Eu tinha dito. E tinha acreditado de verdade. Porque quando ela interpretava mesmo ali, sentada num muro velho com uma Coca-Cola morna na mão, ela transformava tudo. Ela era boa. Talvez a melhor coisa que aquela cidade pequena já tinha produzido. E você conseguiu, eu disse. Virou exatamente o que queria. Famosa, rica, na TV, parabéns. A ironia saiu pesada. Ela fechou os olhos. Eu sei que você me odeia. Eu não te odeio. Apertei o volante. Eu só não entendo por que você sumiu. A gente conversava todo dia, Lala. Todo dia. E de repente, você foi embora para São Paulo. Entrou na escola de teatro. E me cortou da sua vida como se eu fosse nada. Você não era nada. Ela abriu os olhos, me olhou. Você era tudo. E foi exatamente por isso que eu tive que sumir. Antes que eu pudesse responder, ela apontou para frente. Para ali. Um posto de gasolina surgia na curva. Eu preciso ir no banheiro. Parei. Ela desceu rápido, levando a bolsa. Ficou uns 10 minutos lá dentro. Enquanto isso, peguei o envelope, abri. Tinha papéis, documentos, fotos e um pendrive. Não deu tempo de olhar direito porque ela voltou. Quando entrou no caminhão, o rosto dela estava lavado, o corte na testa limpo. Mas ela tremia mais do que antes. Rodrigo, ela me olhou. Se eu te contar a verdade, você vai querer me ajudar? Depende da verdade. Mesmo que seja perigoso. Olhei nos olhos dela. Aqueles mesmos olhos que me olharam pela última vez, 16 anos atrás, na rodoviária, quando ela subiu no ônibus para São Paulo e acenou pela janela. Eu acenei de volta. Ela chorou. Eu não entendi por quê. Agora, talvez, eu estivesse começando a entender. Voltei para a estrada. Lala ficou em silêncio por uns 20 minutos, só olhando pela janela. Até que ela começou a falar, baixo, como se estivesse contando um segredo que guardou por tempo demais. Você conhece Gabriel Fonseca? Pensei.
O nome era familiar. O produtor de TV? Esse mesmo, ela assentiu. Dono da Fonseca Produções. Financia metade das séries brasileiras. Filmes também. Tem dedo em tudo que passa na TV. E daí? Ele me descobriu. Ela respirou fundo. Eu tinha 21 anos. Estava numa peça pequena, teatro alternativo, ganhava R$ 300 por mês. Uma noite, ele apareceu na plateia. Veio falar comigo depois. Disse que eu tinha talento, que ia me colocar numa série dele. E colocou? Colocou. Ela olhou para as próprias mãos. Papel pequeno, 3 falas, mas foi meu primeiro trabalho de verdade na TV. Depois veio outro, e outro. Ele foi me empurrando para cima, me colocando em projetos maiores. Em 2 anos eu estava na novela das 9. Você deve ser grata. Eu era. A voz dela ficou amarga. Até perceber que ele não estava me ajudando por bondade. Silêncio pesado. Ela continuou. As cantadas começaram sutis. Ele mandava flores no camarim. Chamava para jantar, para discutir projetos. Sempre encostava a mão no meu ombro, na minha cintura. Eu fingia que não percebia. Achava que era impressão minha. Até a noite que ele me chamou no escritório dele e deixou claro. Claro como? Disse que eu era dele. Que tudo que eu tinha era porque ele quis. E que se eu fosse esperta ia retribuir. Sentia a raiva subindo. Você denunciou? Ela deu uma risada sem humor. Denunciar para quem? Ele tem advogados. Tem influência. Tem foto de todo evento que a gente foi junto. Eu rindo do lado dele, agradecendo prêmios que ele financiou. Se eu falar alguma coisa, ele me destrói. Diz que eu estou inventando, porque a carreira não decolou como eu queria. Ou pior, diz que eu usei ele para subir e agora estou querendo me fazer de vítima. Mas você é vítima. Eu sei disso. Ela olhou para mim. Mas o resto do mundo não sabe. E não vai acreditar em mim. Não contra ele. Passamos por um trevo. Peguei a pista que seguia para Curitiba. E o acidente? Ele fez isso com você? Não diretamente. Ela pegou o envelope do painel. Eu conheci outras meninas, outras atrizes que passaram pela mesma coisa. Algumas mais novas que eu. Umas desistiram da carreira, outras não aguentaram. A voz dela tremeu. Uma delas tentou falar. Apareceu morta 3 semanas depois. Disseram que foi suicídio. Engoli seco. E você? Eu comecei a juntar provas. Ela abriu o envelope, me mostrou as fotos. Imagens de Gabriel Fonseca com mulheres jovens. Conversas de WhatsApp. Prints de e-mail. Tem áudios também. Dele ameaçando. Dele oferecendo papéis em troca de coisas. E tem depoimentos. 5 mulheres que toparam falar. Mas só se eu garantisse o anonimato. Você ia expor ele. Eu ia. Ela guardou tudo de volta. Tenho contato com uma jornalista investigativa, a Patrícia Lemos. Ela trabalha num site grande, faz matérias sobre abuso de poder. Eu ia entregar tudo para ela amanhã. Hoje, tecnicamente, já que passou da meia-noite. E ele descobriu. Descobriu! Ela olhou pelo retrovisor. Não sei como. Talvez tenha alguém me vigiando. Talvez hackearam meu celular. Mas descobriu. Ontem de noite recebi uma ligação. Número privado. Voz que eu não conheci. Me disseram que se eu não parasse com isso, eu ia me arrepender. Eu desliguei. Achei que era blefe. E não era. Não era. Ela mostrou o pulso, onde tinha um roxo. Alguém tentou me pegar quando eu estava saindo do prédio onde moro. 2 homens. Eu corri, entrei no carro, acelerei. Eles vieram atrás. Me tiraram da pista ali na altura de Joinville. Bati, apagou tudo. Quando acordei, você estava na minha frente. Fiquei processando aquilo tudo. E por que você fingiu que não me conhecia? Ela demorou para responder. Porque quanto menos você souber, mais seguro você fica. Eu já sei de tudo. Agora, eu sei. Ela passou a mão no rosto. Mas eu tentei te proteger. Igual tentei 16 anos atrás. As palavras dela ficaram penduradas no ar. Tentei te proteger. Igual tentei 16 anos atrás. Olhei para ela de relance, sem tirar a atenção da estrada. Do que você está falando? Ela ficou calada. Passou a mão no cabelo, nervosa. Lá, pesei na voz. 16 anos atrás, você sumiu da minha vida sem explicação. Respondeu 2, 3 mensagens,
depois me bloqueou. Em tudo, WhatsApp, Instagram, Facebook. Quando eu tentei ligar, o número tinha mudado. Eu fui até sua mãe perguntar o que tinha acontecido. E ela me disse que você tinha pedido para eu não ir mais lá, que você estava focada na carreira e não queria distrações. Minha mãe disse isso? A voz dela saiu apertada. Eu nunca pedi para ela te afastar. Então o que aconteceu? Silêncio de novo. Ela olhava pela janela, evitando me encarar. Quando eu cheguei em São Paulo, ela começou devagar. As coisas foram difíceis no começo. Eu morava num quarto minúsculo, dividia com outras 2 meninas. Fazia teste atrás de teste. Levava não toda semana. Eu estava quase desistindo quando consegui aquela peça pequena, a que eu te falei. Foi lá que o Gabriel me viu. Ela pausou, respirou fundo. Ele começou a me ajudar de verdade. Pagou um curso de interpretação melhor. Me colocou em contato com gente importante. E eu achei que era sorte. Achei que ele estava sendo generoso. Até que uma noite, uns 4 meses depois de eu conhecer ele, eu estava no telefone com você. Lembra? Eu lembrava. Ela tinha me ligado tarde, uns 11 da noite. A gente conversou por quase 2 horas. Ela contou sobre a peça, sobre São Paulo, sobre os planos. Eu contei que tinha começado a trabalhar com meu tio no caminhão. A gente riu, brincou, fez piada sobre como nossas vidas tinham mudado, mas a amizade continuava a mesma. Lembro? No dia seguinte, ela continuou. O Gabriel me chamou no escritório dele. Disse que tinha mandado investigar minha vida. Disse que sabia tudo sobre mim. Onde eu morava, com quem eu falava, quem eram meus amigos. A voz dela tremeu. E aí ele jogou umas fotos na mesa. Fotos suas, Rodrigo. Foto da sua casa, do caminhão do seu tio. Foto sua saindo do mercado, do bar. Ele tinha te seguido. Sentiu o estômago revirar. O quê? Ele disse que você era um... E problema? Ela limpou uma lágrima que começou a descer. Disse que eu precisava focar na carreira e que amigos de cidade pequena eram distração. Eu ri na cara dele. Falei que ele não mandava na minha vida pessoal, que eu ia continuar falando com quem eu quisesse. Ela parou, a respiração ficando irregular. Foi quando ele mostrou o vídeo. Que vídeo? Do seu tio. Ela me olhou e tinha dor real ali. Do acidente que matou ele. Levei um segundo para processar. Meu tio tinha morrido num acidente de caminhão 6 meses depois de Lalá. Derido para São Paulo. Saiu da pista numa curva, capotou, morreu na hora. Um polícia disse que foi excesso de velocidade, que ele não estava com cinto. Caso encerrado. Não foi acidente. Ela disse o que eu estava começando a entender. O Gabriel, ele mostrou o vídeo de uma câmera de segurança que nunca chegou na polícia. Mostrava outro caminhão forçando o do seu tio para fora da pista. De propósito, a estrada começou a ficar embaçada. Pisquei tentando focar. Por quê? Para me mostrar que ele podia... A voz dela saiu quebrada. Para me mostrar que se eu não obedecesse, a próxima vítima seria você. E ele foi bem claro. Se eu mantivesse contato com você, se eu respondesse uma mensagem que fosse, ele ia acabar com a sua vida. Do mesmo jeito que acabou com a do seu tio. Parei o caminhão. Literalmente parei, saí da pista, encostei no acostamento, desliguei o motor. Fiquei olhando para o painel, mãos tremendo no volante. Rodrigo, meu tio morreu por sua causa. As palavras saíram sozinhas, frias. Ela soluçou. Morreu porque o Gabriel Fonseca é um psicopata que queria me controlar. E você deixou. Eu tinha 21 anos. Ela gritou. Eu não sabia o que fazer. Ele mostrou aquele vídeo e disse que se eu fosse na polícia, ele ia sumir com a gravação e ainda ia te matar. Disse que tinha gente poderosa protegendo ele, que ninguém ia acreditar em mim. E eu tive medo. Ela cobriu o rosto com as mãos. Eu tive tanto medo que te bloqueei em tudo. Mudei meu número. Pedi para minha mãe te afastar. Porque eu não conseguia ouvir sua voz sem querer contar tudo. E se eu contasse, você ia morrer. Fiquei calado, processando anos de mágoa, de sentimento de abandono, de noites me perguntando o que eu tinha feito de errado para ela me descartar assim. E agora a verdade, ela não tinha me descartado. Ela tinha me protegido. Do jeito errado, talvez. Mas tinha protegido. Por que você não contou isso agora?
Perguntei. Quando eu te encontrei na estrada, por que fingiu que não me conhecia? Porque ele ainda pode te matar. Rodrigo, ela abaixou as mãos, me olhou com os olhos vermelhos. Se ele descobrir que a gente se reencontrou, que você me ajudou, você virá alvo de novo. Por isso eu fingi. Por isso eu tentei te afastar. Porque eu já destruí sua vida uma vez. Eu não vou destruir de novo. Fiquei sentado ali, motor desligado, chuva fina começando a cair no para-brisa. Lala chorava baixinho do meu lado, encolhida no banco. Eu tentava organizar os pensamentos, mas tudo era raiva, dor, confusão. Meu tio, o homem que me ensinou a dirigir caminhão, que me deu o primeiro emprego, que acreditou em mim quando meu pai disse que eu não ia dar para nada. Morto, assassinado, e eu passei 16 anos achando que tinha sido só azar, destino, fatalidade. Você tem esse vídeo? Perguntei, a voz saindo mais controlada do que eu esperava. Ela negou com a cabeça. O Gabriel só me mostrou. Disse que estava guardado em lugar seguro e que se alguma coisa acontecesse com ele, o vídeo sumia pra sempre. Filho da mãe. Ele é pior que isso. Ela limpou o rosto. Ele é intocável, Rodrigo. Tem político no bolso. Tem juiz. Tem delegado. Tem gente na imprensa. Por isso eu passei anos juntando prova. Porque uma palavra minha contra ele não vale nada. Mas 5 mulheres com áudio, com print, com documento, isso vale. E ele descobriu. Ela olhou para o envelope. E agora tá tentando me calar antes que eu entregue isso para jornalista. Liguei. O caminhão de novo. Então a gente entrega. O quê? Você disse que ia encontrar a jornalista amanhã, hoje, onde? Em São Paulo, no escritório dela. Então, é pra lá que a gente vai. Pisei no acelerador. Voltei para a pista. Lala me olhou surpresa. Rodrigo, você não precisa? Preciso. Olhei para ela. Você passou 16 anos me protegendo. Agora é minha vez. Ela ficou calada por um tempo. Depois baixinho. Obrigada. Rodamos em silêncio por uns 40 minutos. A chuva aumentou, diminuiu, aumentou de novo. Passamos por Curitiba. Pegamos a Regis Bittencourt, sentido São Paulo. Tráfego leve, madrugada avançada. Até que Lala falou de novo. Você tem namorada? A pergunta me pegou de surpresa. Por quê? Curiosidade. Ela deu um meio sorriso triste. 16 anos é muito tempo. Imagino que sua vida tenha mudado. Mudou. Não entrei em detalhes. Tive relacionamentos, nada que durasse muito. Difícil construir algo sério quando você passa mais tempo na estrada que em casa. E você? Vi que estava namorando um ator há uns meses. Saiu em tudo quanto é revista. O sorriso dela desapareceu. Era fake. Combinado pelos assessores. Ele é gay, eu precisava desviar a atenção de umas fofocas. A gente fingia em público, tirava foto, postava bobagem. Terminou faz um mês. Sua vida é complicada. É uma merda. Ela riu, mas sem alegria. Você acha que fama é glamour, dinheiro, tapete vermelho? Mas é tudo mentira, Rodrigo. Eu acordo de manhã e finjo ser a Larissa Valente, a atriz querida, sorridente, sempre bem-humorada. Vou em programa de TV e invento história bonita sobre como eu realizei meu sonho. Posto foto no Instagram mostrando uma vida perfeita que não existe. E quando eu fecho a porta do apartamento, eu sou só a Laura. A menina de Barra Velha que tem medo de dormir sozinha, que chora no banho, que não confia em ninguém. Ela olhou para mim. A única pessoa que eu já confiei de verdade foi você. E eu tive que te arrancar da minha vida. Mas a gente tá aqui agora. Tá. Ela segurou minha mão. Rápido, apertou e soltou. E eu não sei se isso é bom ou péssimo. Foi quando eu vi os faróis no retrovisor. Carro. Vindo rápido, muito rápido. Passava de todo mundo, colado na traseira dos veículos, forçando ultrapassagem. Lala. Vi. A voz dela ficou tensa. É ele. Não sei. Ela virou no banco, olhando para trás. Mas tá vindo direto pra gente. O carro, um sedã preto, começou a ficar mais próximo. Acelerei. Ele acelerou junto. Passou de um caminhão na faixa da esquerda, voltou para a direita, agora a uns 100 metros de mim. Rodrigo, segura aí. Mudei de faixa, acelerei mais. O caminhão não era feito para velocidade, mas eu espremi o que pude. 120, 130.
O velocímetro subindo, o motor roncando. O carro preto continuou vindo. 50 metros, 30. Ele vai bater na gente! Lala gritou. Virei o volante de repente, jogando o caminhão para a faixa da esquerda. Um carro buzinou, desviou. O sedã preto veio junto, colado do lado. O vidro desceu. Lala gritou. Abaixa! O estouro foi seco, alto. O espelho do lado do motorista explodiu. Vidro voou. Virei o volante de novo, jogando o caminhão para cima do sedã. Ele freou, caiu para trás, mas voltou. Acelerei mais, coração batendo descontrolado. A estrada começou a descer, curva suave à frente. O sedã colou de novo, dessa vez do lado do carona. Outro estouro. Lala gritou. O pneu traseiro do caminhão estourou. Perdi o controle. O caminhão começou a derrapar. Tentei segurar o volante e corrigir a direção, mas com o pneu estourado o peso puxava tudo para o lado. Lala segurava no painel gritando. O sedã preto acelerou, passou na frente. Vi as luzes de freio dele acenderem de repente, bem na minha frente, me forçando a frear também. Pisei no freio com tudo. O caminhão derrapou mais, a traseira deslizou e a gente começou a rodar. Uma volta, duas, eu perdi a noção de direção. Quando parou, a gente estava atravessado na pista, farol apontando para o acostamento, traseira bloqueando a faixa da esquerda. Silêncio por 3 segundos. Depois o barulho de freada de um carro que vinha atrás, buzina, xingamento, desvio. Olhei para Lala. Você tá bem? Ela assentiu, respirando rápido, mãos tremendo. Olhei para o retrovisor que sobrou. O sedã preto tinha parado uns 50 metros à frente. A porta abriu. 2 homens desceram. Um deles carregava alguma coisa na mão. Desce, falei para Lala. O quê? Desce do caminhão, agora. Abri a porta, pulei. Ela veio atrás. A gente correu pro acostamento, cruzou a mureta de proteção. Do outro lado tinha um barranco coberto de mato. Descemos escorregando, gravetos arranhando, lama grudando. Ouvi vozes atrás. Eles desceram. Vai atrás! Continuei descendo, segurando a mão de Lala, puxando ela. O mato ficou mais denso. Chegamos num trecho plano, uma espécie de trilha. Corri por ela, arrastando Lala. Eu não aguento, ela ofegou. Aguenta! Continuei puxando. A trilha dava numa área mais aberta com árvores esparsas. Luz de poste ao longe. Civilização. Corri em direção a ela. Os passos atrás da gente ficavam mais próximos. Vozes gritando. Lala tropeçou, caiu. Voltei e peguei ela pelo braço. Levanta! Ela levantou cambaleando. Continuamos. A luz ficou mais próxima. Um posto de gasolina. Pequeno, velho, mas aberto. Cruzamos um alambrado meio caído. Subimos de volta para o nível da estrada. Corremos até o posto. Tinha um frentista limpando a bomba. Ele olhou para a gente, assustado. Chama a polícia, gritei. Ele ficou parado, sem entender. Chama a polícia, porra! Ele correu para dentro da loja de conveniência. Olhei para trás. Os 2 homens tinham parado na beirada do mato, olhando para a gente. Um deles falou alguma coisa no celular. Depois os 2 voltaram, desaparecendo na escuridão. Eles foram embora, Lala ofegou. Por enquanto, entrei no posto. O frentista estava no telefone falando com alguém. Demorou uns 10 minutos até a viatura aparecer. 2 policiais, um mais velho e outro novato. Contei a história. Perseguição, tiros, caminhão parado na pista. O policial mais velho anotou tudo. Depois olhou para Lala. A senhora é a Larissa Valente? Ela hesitou. Depois assentiu. Sue, a atriz. Isso. O policial olhou para o parceiro. Chama o sargento. Isso aqui é grande. Enquanto o novato ia até a viatura, o mais velho se aproximou de Lala. A senhora está correndo de quem? Ela olhou para mim. Eu assenti. Ela respirou fundo e começou a contar. Não tudo, mas o suficiente. O produtor, as ameaças, as provas. O acidente que não foi acidente. O policial ouvia sério sem interromper. Quando ela terminou, ele falou. A senhora precisa fazer um boletim de ocorrência. E essas provas que a senhora tem, precisa entregar pra gente. Não, Lala foi firme. Eu vou entregar para uma jornalista. Patrícia Lemos. Ela está esperando. Com todo respeito, senhora, mas isso é caso de polícia. E a polícia vai fazer o quê? Lala cruzou os braços. Prender o Gabriel Fonseca? Um homem que tem metade da força no bolso dele?
Vocês vão arquivar o caso em uma semana. O policial ficou vermelho. Isso é uma acusação grave. É a verdade, ela sustentou o olhar. Eu confio na jornalista. Não confio na polícia. Sem ofensa, ficou um clima tenso. Até que o policial suspirou. Tá bom. A gente vai escoltar a senhora até São Paulo para garantir que chegue bem. Não precisa. Precisa. Sim, ele foi firme. Tentaram matar a senhora 2 vezes hoje. Não vai ter terceira. Lala ia discutir, mas eu pousei a mão no ombro dela. Ele tá certo. Aceita a ajuda. Ela me olhou. Depois assentiu. A escolta policial nos levou de volta até o caminhão. Ele ainda estava atravessado na pista, mas um guincho já tinha chegado. O pneu traseiro estava completamente destruído, o aro amassado. Conversei com o motorista do guincho. Ele disse que ia levar para uma oficina em registro, consertar, e eu poderia buscar depois. A escolta policial nos levou de volta até o caminhão. Ele ainda estava atravessado na pista, mas um guincho já tinha chegado. O pneu traseiro estava completamente destruído, o aro amassado. Conversei com o motorista do guincho. Ele disse que ia levar para uma oficina em registro, consertar, e eu poderia buscar depois. Peguei minha mochila, alguns documentos. Lala pegou a bolsa e o envelope. A polícia ofereceu carona até São Paulo. Entramos na viatura. Eu e Lala no banco de trás. Silêncio constrangedor. Os policiais conversavam baixo entre eles, algo sobre protocolo, sobre acionamento de outras unidades. Eu olhava pela janela, tentando processar tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. Lala encostou a cabeça no vidro, olhos fechados. Parecia exausta. Apertei a mão dela de leve. Ela abriu os olhos, me olhou. Obrigada, sussurrou. Pelo quê? Por não ter me deixado. Eu nunca ia te deixar. Lala. Ela apertou minha mão de volta. Ficamos assim até chegarmos em São Paulo. O sol já estava nascendo quando entramos na cidade. Trânsito começando a ficar pesado, mesmo sendo domingo. A viatura parou em frente a um prédio comercial no centro. É aqui? O policial perguntou. Lala checou o endereço no celular que tinha pego emprestado do frentista do posto. Descemos. Os policiais desceram também. A gente vai subir com a senhora. Não? Precisa. Precisa. O policial foi firme de novo. Até a senhora entregar essas provas para a jornalista, a gente não sai daqui. Lala suspirou, mas não discutiu. Entramos no prédio. O segurança da portaria estranhou, mas depois de Lala explicar quem era e para onde ia, ele liberou. Subimos de elevador até o 8º andar. Escritório da redação. Porta de vidro, logo discreta. Lala tocou a campainha. Uma mulher de uns 40 anos, cabelo curto, óculos, abriu. Larissa? Patrícia. Lala entrou, eu e os policiais atrás. Patrícia olhou para nós confusa. O que aconteceu? Muita coisa. Lala colocou o envelope em cima da mesa. Tá tudo aqui. Tudo que eu prometi. E mais. Patrícia abriu o envelope e começou a folhear. Os olhos dela foram arregalando. Isso é bomba, Lala completou. 5 mulheres. Depoimentos completos. Áudios do Gabriel ameaçando, oferecendo papéis em troca de favores sexuais. Prints de conversas, e-mails, tem até filmagem dele num hotel com uma atriz menor de idade. Patrícia ficou pálida. Você tem certeza disso? Tenho! Lala apontou para o pendrive. Tem mais coisa aí. Documentos financeiros também. Tem esquema de lavagem de dinheiro. Suborno. Coisa que vai derrubar ele e metade da indústria. Junto. Por que você está me dando isso agora? Patrícia perguntou. Combinamos amanhã à tarde, porque tentaram me matar essa noite. Lala contou a versão resumida. O acidente, a perseguição, os tiros. Patrícia ouvia cada vez mais tensa. Quando Lala terminou, ela guardou tudo de volta no envelope. Eu vou publicar isso hoje. Ainda de manhã? Hoje? Hoje. Patrícia foi firme. Se o Gabriel Fonseca está disposto a matar para calar você, não dá para esperar. Eu vou escrever a matéria agora. Chamar meu editor. E a gente solta isso antes do meio-dia? Lala assentiu. Obrigada. Você tá segura? Lala olhou para mim. Tô. Patrícia apertou a mão dela. Você é corajosa. Todas vocês são. Isso aqui vai mudar muita coisa. Espero que sim. Saímos do escritório.
Os policiais se ofereceram para levar Lalá até o apartamento dela, mas ela recusou. Eu vou com o Rodrigo. Tem certeza? Tenho. Descemos até a rua. O sol já estava alto. Domingo de manhã em São Paulo, movimento ainda fraco, mas começando. Ficamos ali parados os dois, sem saber muito bem o que fazer. E agora? Perguntei. Agora, ela olhou para o céu. Agora eu espero a bomba explodir e torço para sobreviver ao caos. Você vai sobreviver? Vai ficar comigo? Ela me olhou. Enquanto isso acontece, e olhei para ela, a menina que foi minha melhor amiga, que sumiu para me proteger, que carregou um peso sozinha por 16 anos e que agora, finalmente, estava prestes a se libertar. Vou, respondi, até o fim. Lalá me levou até o apartamento dela. Um prédio alto em Pinheiros, portaria 24 horas, segurança reforçada. Subimos até o 12º andar. Quando ela abriu a porta, me dei conta de como nossas vidas tinham tomado caminhos diferentes. O apartamento era enorme, decoração cara, moderna, quadros que provavelmente custavam mais que meu caminhão. Vista para a cidade, tudo impecável, mas vazio, frio, sem vida. Pode sentar. Ela apontou para o sofá enorme da sala. Quer café? Água? Eu acho que tenho cerveja na geladeira. Água tá bom. Ela trouxe 2 garrafas. Sentou do meu lado, mas manteve distância. Ficamos em silêncio por um tempo, só bebendo água, olhando para a janela. É estranho, né? Ela falou. O quê? A gente aqui, depois de tanto tempo. Depois de tudo. Olhei para ela. Mas é bom também. Estranho, mas bom. Ela sorriu de leve. Você mudou. Tá mais sério? Mais maduro. 16 anos na estrada faz isso com a gente. E eu? Ela perguntou. Mudei muito? Pensei antes de responder. Você tá diferente. O cabelo, o jeito de falar, a roupa, tudo é mais polido, construído. Mas quando você sorri de verdade, quando tira a máscara, você é a mesma Lalá. Ela ficou quieta. Depois, eu sinto falta dela. Da Lalá, da Laura, da menina que eu era. Ela ainda tá aí, tá? Ela me olhou. Porque às vezes eu sinto que eu matei ela, que eu sacrifiquei quem eu era pra virar quem eu precisava ser. Você não matou ninguém, você só cresceu, mudou. Todo mundo muda, mas eu mudei errado. A voz dela tremeu. Eu virei essa pessoa que eu não reconheço, que sorri pra câmera e morre por dentro, que vai em festa badalada e volta sozinha chorando no Uber, que tem milhões de seguidores e nenhum amigo de verdade. Você tem a mim, falei sem pensar. Ela me olhou surpresa. Depois de tudo que eu fiz, depois de te bloquear, de sumir, de deixar você achando que eu não ligava mais pra você, você fez o que achou certo pra me proteger. Segurei a mão dela. Foi errado, talvez. Mas eu entendo agora, e eu não te culpo. Ela começou a chorar. Não aquele choro contido, discreto, mas um choro pesado, de quem segurou por tempo demais. Puxei ela para perto, abracei. Ela encostou a cabeça no meu peito e chorou tudo que tinha guardado. Fiquei ali segurando ela, sentindo o peso de 16 anos de dor, medo e solidão saindo aos poucos. Quando ela parou, levantou o rosto, limpou as lágrimas. Desculpa. Para de pedir desculpa. É que Lalá, olhei nos olhos dela. Você não precisa ser forte o tempo todo. Não comigo. Ela assentiu, ainda fungando. Ficamos mais um tempo ali, abraçados, em silêncio. Até que o celular dela tocou. Ela atendeu. Alô? Ficou escutando. O rosto dela foi mudando. Surpresa, medo, alívio. Já? Pausa. Entendi. Obrigada, Patrícia. Desligou. E então, a matéria saiu. Ela me mostrou o celular. Manchete enorme no site. Produtor Gabriel Fonseca acusado de assédio e abuso por 5 atrizes. Abaixo, a foto dele. E logo embaixo, começava o texto. Detalhado, contundente com todas as provas. Lalá rolou a tela. Já tem mais de 200 mil compartilhamentos. Tá em todo lugar. Ela riu nervosa. Acabou. Ele acabou. Mas a alegria durou pouco. O celular tocou de novo. Número desconhecido. Ela hesitou, depois atendeu. Colocou no viva voz.
A voz do outro lado era calma, controlada, mas tinha ódio ali. Você cometeu um erro, Larissa. Era ele, Gabriel Fonseca. Você acha que isso vai me destruir? Ele riu. Eu tenho os melhores advogados do país. Vou processar você por difamação. Vou te destruir na justiça. E quando acabar, você não vai trabalhar nunca mais. Você não pode me calar mais. Lala respondeu, voz firme. Eu não tô sozinha. Tem 5 mulheres comigo. Tem provas. Tem testemunhas. Testemunhas que vão sumir. A voz dele ficou fria. E você também. Vai ser um acidente. Igual ia ser hoje de manhã. Senti a raiva subir. Peguei o celular da mão dela. Ela não tá sozinha, Gabriel. Silêncio do outro lado. Quem é você? Alguém que você deveria ter deixado em paz 16 anos atrás. Desliguei. Lala me olhou assustada. Rodrigo, ele não vai fazer nada. Fui firme. Agora que tudo veio à tona, qualquer coisa que acontecer com você vai cair em cima dele. Ele sabe disso. Mas e você? Ele sabe de você agora. Que saiba. Olhei para ela. Eu cansei de ter medo. E você também devia cansar. Os dias seguintes foram caos. O Matéria explodiu. Em poucas horas estava em todo o portal, toda a TV, toda a rede social. Gabriel Fonseca virou o assunto mais comentado do país. 2 atrizes que não tinham falado antes apareceram publicamente, adicionando seus depoimentos. Mais provas surgiram. Outras pessoas da indústria começaram a falar sobre comportamentos estranhos dele, coisas que tinham visto, mas nunca tinham coragem de denunciar. A pressão ficou insustentável. 3 dias depois da publicação, a polícia abriu inquérito. Gabriel foi convocado a depor. Tentou desmentir tudo, mas as evidências eram sólidas demais. Áudios, vídeos, documentos. Uma semana depois, ele foi preso preventivamente. A prisão foi transmitida ao vivo por vários canais. Eu e Lala assistimos juntos, no apartamento dela. Quando mostraram ele sendo colocado na viatura, algemado, ela segurou minha mão com força. Acabou, ela sussurrou. Acabou de verdade, mas não tinha acabado. Não totalmente. A investigação se expandiu. Descobriram que Gabriel não agia sozinho. Tinha advogados que encobriam, executivos que sabiam e fingiam não ver, até delegados que arquivavam denúncias mediante pagamento. O escândalo cresceu. Virou CPI. Dezenas de pessoas foram indiciadas. E Lala ficou no centro de tudo. Ela deu entrevistas. Apareceu em programas, contou sua história de novo, e de novo, e de novo. Cada vez que falava, chorava menos. Cada vez que falava, ficava mais forte. Outras mulheres a procuraram, não só da indústria do entretenimento, mas de outros lugares. Mulheres que tinham passado por situações parecidas, que tinham sido silenciadas, ameaçadas, destruídas. Lala virou símbolo, virou voz, virou movimento. E eu fiquei do lado dela. Não o tempo todo, porque eu tinha minha vida, minha estrada, meu caminhão que tinha sido consertado e me esperava. Mas eu ligava todo dia, visitava toda semana, ficava ali quando ela precisava, que era mais vezes do que ela admitia. Você não precisa fazer isso, ela me disse uma noite. A gente estava no sofá dela, assistindo algum filme que nenhum dos dois estava prestando atenção. Fazer o quê? Ficar aqui, cuidar de mim. Você tem sua vida. Minha vida está aqui também. Olhei para ela. Você é minha vida, Lala, sempre foi. Eu só não sabia o quanto até te reencontrar. Ela ficou me olhando. Rodrigo, eu sei. Levantei a mão. Eu sei que você está num processo difícil. Sei que precisa de tempo, de espaço, de cura. Eu não estou pedindo nada. Só estou dizendo que eu vou estar aqui. Como amigo, como o que você quiser. Mas eu vou estar. Ela se aproximou, encostou a testa na minha. E se eu quiser mais que um amigo? Meu coração disparou. Então a gente descobre junto. Ela me beijou. Foi um beijo lento, cuidadoso, cheio de medo e esperança ao mesmo tempo. Quando afastou, ela sorriu. O primeiro sorriso de verdade que eu via nela em semanas. Eu tinha esquecido como era isso, ela disse. O quê? Sentir algo real. Passaram-se meses. O caso Gabriel Fonseca foi a julgamento. Ele foi condenado a 23 anos de prisão por múltiplos crimes: estupro, assédio, ameaça, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha.
Outras pessoas foram condenadas também. O sistema que protegia homens como ele começou a rachar. Não desmoronou completamente, mas rachou. E isso já era alguma coisa. Lala continuou trabalhando, mas escolhendo melhor os projetos. Recusou papéis que não faziam sentido. Produziu um documentário sobre abuso na indústria do entretenimento. Usou sua visibilidade para amplificar outras vozes. E aos poucos, ela foi voltando a ser ela mesma. Não a menina de Barra Velha, porque aquela já não existia mais. Mas uma versão adulta, mais forte, mais consciente. Eu voltei para a estrada, mas São Paulo virou uma parada fixa. Toda semana eu passava lá. Ficava uns dias. A gente cozinhava junto, assistia filme, conversava até tarde. Às vezes sobre o passado, às vezes sobre o futuro, às vezes sobre nada. Certa noite, uns 8 meses depois daquela madrugada na estrada, eu e ela estávamos no apartamento dela. Eu tinha acabado de chegar de uma viagem longa. Ela estava editando alguma coisa no notebook. Olhei para ela e pensei em tudo que tinha acontecido. Como um resgate na estrada tinha mudado tudo. Como um reencontro tinha fechado feridas de 16 anos. Como 2 pessoas que tinham sido arrancadas uma da outra tinham encontrado o caminho de volta. Lala. Ela não tirou os olhos da tela. Você lembra daquela Coca-Cola que a gente dividia na pracinha? Ela parou de digitar. Olhou para mim. Lembro. A gente devia fazer isso de novo. Agora? Agora não, sorri. Mas algum dia, voltar lá, sentar no muro, dividir uma Coca-Cola. Como antigamente. Ela fechou o notebook. Veio até o sofá, sentou do meu lado. Só se você pagar. Ri. Fechado. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Obrigada, Rodrigo, por tudo. Por não ter desistido de mim. Eu nunca ia desistir de você, Lala, nunca. Hoje, 2 anos depois daquela noite na estrada, as coisas são diferentes. Gabriel Fonseca está na cadeia. A indústria do entretenimento mudou, pelo menos um pouco. Conversas sobre assédio, abuso de poder, proteção às vítimas viraram pauta obrigatória. Não é perfeito longe disso, mas é melhor do que era. Lala continua atuando, mas com mais controle sobre a própria carreira. Criou uma produtora independente, focada em histórias de mulheres reais. Está produzindo uma série sobre as mulheres que denunciaram o Gabriel, contando o lado delas, dando voz para quem sempre foi silenciada. Eu continuo na estrada, caminhoneiro como sempre fui, mas agora com uma diferença. Eu tenho para onde voltar. Toda semana eu volto para São Paulo, para ela. A gente ainda está descobrindo como isso funciona. Um relacionamento entre uma atriz famosa e um caminhoneiro. Tem dificuldade, tem desafio, tem momento em que as nossas vidas parecem incompatíveis demais. Mas tem amor, tem história, tem uma amizade de adolescência que sobreviveu a 16 anos de silêncio. E isso vale mais que qualquer obstáculo. Às vezes eu penso no que teria acontecido se eu não tivesse parado naquela noite. Se eu tivesse visto o carro no acostamento e seguido em frente, como muita gente faz, Lala provavelmente teria morrido. Ou as provas teriam sido destruídas. Ou ela teria desistido de tudo, vencida pelo medo. Mas eu parei e mudou tudo. Para ela, para mim, para muita gente. E eu aprendi uma coisa nessa história toda. A gente nunca sabe a verdade completa sobre ninguém. A gente julga, assume, preenche lacunas com as nossas próprias inseguranças. Eu passei 16 anos achando que Lala tinha me descartado, que eu não tinha sido importante o suficiente. Mas a verdade era o oposto. Eu era tão importante que ela teve que me afastar para me manter vivo. Então eu te pergunto, você já fez isso? Já julgou alguém sem conhecer a história toda? Já assumiu que alguém te esqueceu? Quando na verdade essa pessoa estava te protegendo do jeito que podia? E se alguém voltasse para sua vida hoje, alguém que você acha que te abandonou, você daria uma segunda chance? Você pararia para ouvir? Deixa nos comentários. Conta para mim. Porque histórias como essa existem em todo lugar. Nas estradas, nas cidades, nas vidas de gente que você passa todo dia e nunca imagina o peso que carregam. E se essa história mexeu com você de alguma forma, se te fez pensar, se te fez sentir, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque a estrada ensina muito, mas o que ela mais ensina é que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para a verdade. E nunca é tarde para voltar para quem sempre importou.